canal Linha de Divisa está chegando na cidade de Leopoldina, na zona da Mata de Minas Gerais, uma cidade com aproximadamente 50, 55 mil habitantes, próxima de Juiz de Fora, Muriaé, Ubá, por ali. E nós vamos conversar com o Marco Antônio Barroso, Marco Antônio, e eu vou pedir para ele se apresentar. Marco Antônio, por gentileza, fale qual foi a sua graduação, aonde foi, teu mestrado, doutorado, seus objetos de pesquisa. Tudo bem, Demerval? Muito obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui batendo esse papo. Então, meu nome é Marco Antônio, né? Você acabou de falar. Eu sou graduado em filosofia, né? Eu estudei na Universidade Federal de Juiz de Fora, no curso de filosofia. Hoje eu sou professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, né? Na cidade de Ubá, aqui próximo também, na região da Zona da Mata, onde eu leciono algumas disciplinas como filosofia da ciência, história da ciência, filosofia da educação, né? Geralmente com a área de filosofia, né? Bem, após a minha graduação, eu tinha o interesse de estudar Bergson. E me interessei, a princípio, pela filosofia, pelo vitalismo, né? Pela ideia do Elan Vital, né? Foi a minha primeira pesquisa, né? Assim, eu trabalhei com esse autor e dentro dele eu fiz um recorte direcionado a demonstrar demonstrar o sistema dele girando em torno de uma visão religiosa, ético-religiosa. Não uma filosofia da religião, mas uma filosofia religiosa, que é um pouco diferente, né? Ele não tem propriamente uma teoria da religião, embora a gente encontre nele uma filosofia da religião, dá para a gente encontrar, mas uma filosofia religiosa como culminância do pensamento dele, né? O Elan Vital sendo essa força que permeia a natureza e tendo no seu ápice, né, a sua orientação, seu telos final, seu ponto final de chegada, o ser humano, e no ser humano o aspecto religioso, que para ele é o fundamento da moral, daquilo que ele chama de moral aberta, né? E depois do mestrado, conversando com o meu orientador, professor Ricardo, ele tinha uma pesquisa sobre alguns autores franceses também, e ele falou algumas coisas que estão aqui. O Benjamin Constant, que eu chamo Benjamin Constant de Rebecca, para não confundir com o Botelho de Magalhães, já trabalhou. E realmente, se a gente for pegar... Aí eu peguei aquele autor, comecei a ler já para o final do mestrado, né, já estava com a pesquisa bem adiantada da minha dissertação, e achei interessante, porque era uma coisa que no Brasil ninguém tinha trabalhado. A obra mais conhecida do Benjamin Constant no Brasil é a obra política, né? E não a obra que a gente poderia chamar de uma filosofia da religião, ou mesmo de uma ciência da religião, de uma protociência da religião. Alguns autores, como Vanderlev, né, um historiador da religião, coloca Constant como um dos pensadores que deram início a esse questionamento sobre a ciência da religião, a história das religiões. E eu fui buscar esse livro, De la Religion, achei interessante. Vi que não havia nenhum trabalho sobre o tema no Brasil, e aí daí eu segui, né? E também porque já tinha uma virada no final do mestrado, eu já tinha estudado o Bergson na graduação, na especialização e no mestrado, já estava trabalhando com aquilo há uns 4, 5 anos. E nesse período houve uma virada kantiana no meu pensamento. E através do pensamento francês, Benjamin Constant foi um dos primeiros a tentar traduzir para o pensamento francês, junto com Madame de Staël, o pensamento kantiano. Ele teve um debate sobre algumas questões de ética, moral, até com Kant, os dois foram contemporâneos, né? Ele um pouco mais jovem que Kant, mas a biblioteca dele consta que foi uma das primeiras bibliotecas em Paris até a obra kantiana completa, né? Então, assim, havia já essa virada
kantiana no meu pensamento, e foi uma forma de aproximar via pensamento francês. Marco Então, assim, Antônio. basicamente foi isso. Ok. Marco Antônio, para quem nunca ouviu falar eu não sei se é Benjamin Constant ou Benjamin Constant, que a pronúncia correta, ele não era francês, né? Para quem nunca ouviu falar dele, contextualiza no espaço e no tempo o Benjamin Constant? Benjamin, francês mesmo, a gente escuta os autores falarem Benjamin. Benjamin Constant de Rebecca, ele é um autor suíço de origem francesa. Ele teve esse problema durante toda a vida, porque ele vinha de uma família huguenote, né, que havia durante o período da caça aos protestantes na França, né, noite de São Bartolomeu, etc. e tal. Ele foi expulso, a família foi expulsa da França, foi para a Suíça francesa, Lausanne. Ele nasceu lá, mas ele se considerava francês por origem, né? Então, ele é um autor que nasce no século XVIII, né? E morre no século XIX, em 1830. É interessante porque ele pode ser considerado, segundo alguns comentadores, o primeiro homem moderno europeu, no sentido que a gente teria hoje de ser um homem sem fronteiras, né? Ele nasce em Lausanne, estuda lá na sua primeira infância. O seu pai era um oficial francês, tinha servido à corte francesa, né? Ele estuda sua primeira parte da vida na França, vai para a Inglaterra, da Inglaterra para a Escócia, né? Estuda o senso comum escocês. A obra dele tem muito isso da filosofia do senso comum, né? Vai para a Alemanha, né? Depois volta para a França, volta para a França, primeiro para a Suíça, depois para a França, acompanhando a Madame de Staël, né? Em que ele vai viver o primeiro período político dele, inclusive alcançando um consulado, né? No período pré-terror na Revolução, pré-napoleônico, na verdade, na Revolução Francesa. Por isso um homem europeu moderno, né, sem fronteiras, é o primeiro a conhecer a Europa como um todo. Ele tem uma formação também que eu posso chamar uma formação liberal no amplo sentido, né? Apesar de não ter uma formação acadêmica completa, ele não é um filósofo de academia, é considerado no meio francês, já desde a época, você pega os textos dos comentadores, os primeiros comentadores, o chamam de filósofo. Esse sentido de ter um pensamento amplo, né, sobre o mundo, e buscando sistematizar algumas coisas, mas principalmente o pensamento político. A primeira metade da vida dele, intelectual, a gente pode dizer que é uma preocupação política. Ok. Me parece que a leitura do livro que ele publicou em 1819, da Liberdade dos Antigos, comparada à dos modernos, seja de leitura quase que obrigatória para se entender a evolução do pensamento liberal e do pensamento não liberal ao longo dos tempos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse livro. Sim, esse livro, na verdade, é um panfleto, né? É um panfleto que ele escreve. Ele isso já no período, no segundo período político da vida dele, né? O período ali pós-napoleônico, né? Vamos chamar assim. É um panfleto que tem contextualizar um pouquinho, qual é o problema dele ali? O que a Revolução trouxe de bom para a França? Alguma coisa? Porque ao contrário de um Burke na Inglaterra, né, que muitas vezes é lido por não reconhecer as possíveis evoluções na política que traria a Revolução,
O Constant não. Ele admite que a Revolução tenha trazido alguma coisa positiva, que seria aquilo que hoje nós chamaríamos de democracia, uma possibilidade do povo, né? Do povo ter o direito de ser ouvido, mas isso era preocupante para ele ao mesmo tempo. Por quê? Como francês, né, suíço, ele conhecia muito bem Rousseau também, em francês suíço. E ele tinha uma preocupação muito grande, que seria o quê? A democracia direta. Porque quando você lê Rousseau, existe uma interpretação possível da democracia direta, que é a questão da soberania, né? O Rousseau fala da questão da soberania, né, na democracia, só que lembrando que Rousseau fala ele fala para quê? Para uma democracia de países pequenos também, né? Tem essa leitura, né? Que é um país pequeno, a democracia direta, ela é muito mais possível. Pensando na Suíça, inclusive hoje ainda é muito usado isso, né? O método de plebiscitário ainda é muito comum na Suíça, né? Para escolhas dos destinos públicos, né? Não só na Suíça, mas a gente viu agora a eleição americana, por exemplo, as cidades, além de escolherem seu presidente, seus representantes na esfera federal, fazem escolhas locais, né? Sim. Plebiscitariamente. E esse livro, a preocupação desse livro é em torno disso, né? Qual é o limite da soberania do povo em cima do indivíduo? Espera só um pouquinho. Assim, justamente isso que eu queria trocar uma ideia com você. Parece-me que ele tratou assim da liberdade individual do sujeito fora do Estado e dentro do Estado, Isso. até onde o Estado pode interferir. Isso. Como é que era a visão dele? Isso. Então, aí o que ele fala? Contextualizado isso, vamos pensar que a França, nesse momento, tem uma população, para os padrões da época, muito grande, né? Era um dos maiores países do mundo em termos de população. E há uma preocupação dele de sistematização também do pensamento inglês. Tudo está juntando para chegar aí. Então, o que ele fala? A democracia dos antigos era uma democracia direta. Por que era uma democracia direta? Porque você tinha uma pequena parte da população que podia se dedicar à escolha do destino da polis. Se a gente for pensar a democracia antiga era o quê? Eram homens com mais de 30 anos que tinham posses, que na maioria das cidades gregas funcionava assim. Mesmo em Atenas, no auge da democracia ateniense, quem eram os gestores da cidade? Homens com mais de 30 anos com posses. Isso não deve dar 10% da população. Uhum. Eu não tenho uma pesquisa sobre isso, mas deve haver pesquisas históricas sobre isso. Estamos falando do berço da democracia, né? Do berço da democracia. Era, na verdade, uma oligarquia, né? Sim. Se a gente for pensar, outro dia eu estava fazendo umas contas, daria por isso, daria em torno de 5, 6% da população que podia se dedicar à discussão sobre os destinos da cidade, porque tinha como fazer isso. Né? Eram pessoas que tinham bens, escravos, não trabalhavam. Então a democracia dos antigos, né? Tanto é que ela não dura em Roma. Né? Você está falando enquanto Benjamin Constant, olhando os fatos. Não, enquanto Benjamin Constant. Ele tem uma leitura disso. Né? Depois, na modernidade, qual é a leitura dele? A Europa, e aí ele está lendo a Europa. A gente tem que pensar que ele está lendo a Europa. Em 1800 e pouco. Entre 1890 e 1790 e 1830. Ok. Então, nesse período aí de 40, 50 anos que ele está pensando na Europa, que a gente tem que contextualizar. O que ele fala? A Europa é um continente livre da escravidão. Isso é uma crítica que faz ao pensamento dele, porque ela era livre da escravidão lá, mas dependia da escravidão fora. Mas ainda assim, ele fala, ó, o comércio,
As pessoas têm que se dedicar a ganhar a sua vida. Então, como elas vão ficar se dedicando ao Estado? As escolhas do destino do Estado o tempo inteiro. Se as pessoas forem eleger plebiscitariamente as opções ou todas as leis, das duas uma. Ou ela vai abandonar a escolha, ou ela vai ser guiada por alguém nas suas escolhas. Né? Então, esse é o alerta que ele faz. E aí ele pensa na ideia, e aí ele defende a ideia da representação. Né? Isso por isso eu falei do Rousseau também. Em parte ele pega esse pensamento, né, do Rousseau, que é a questão do abrir mão de parte da sua liberdade política. Constant não entra muito no debate da liberdade metafísica. Ele trabalha mais no nível da liberdade prática, política, inglesa, nos moldes ingleses. Ele foi muito criticado na França por trazer essa visão inglesa, né? Relativamente foi. Assim, há uma determinada crítica, mas já era tradição. Assim, se a gente for pensar, o pensamento dele se encaixa na tradição do Montesquieu, por exemplo. Assim, nesse ponto de vista, não é novidade. Essa tentativa de encaixar. Ele era um republicano. Se a gente for pegar os escritos, o pensamento dele, mesmo que ele não deixe claro, ele era um republicano. Mas entendendo ele é um republicano que reconhece num segundo momento, que para a França, naquele momento, naquele contexto, seria muito mais interessante aquilo que nós chamaríamos hoje de uma monarquia constitucional, guiada pelos representantes, como era na Inglaterra. E teve influência sobre a Constituição Brasileira de 1824? Sim. Ele escreve aquilo que a gente chamaria de benjaminiana, que seria um rascunho. Quando Napoleão volta em 1815, né, Constant estava na vida pública, né, era deputado, tinha voltado à França, era deputado, e quando ele descobre que o Napoleão estava voltando, ele junta os livros, põe dentro de um baú, junto com seus bens, e ia fugir para a Inglaterra. Porque ele claramente se opunha ao expansionismo... Isso, né? Napoleônico. Não o expansionismo propriamente, mas a questão do totalitarismo napoleônico. Ele era a favor do expansionismo comercial? Era isso? Do comercial. Ele era a favor da liberdade comercial. Não expansionismo, mas da liberdade de comércio. Ok. Né? Como eu disse, ele vem dessa escola escocesa, né? Adam Smith. Né? Ele conhece, ele lê, e ele defende a ideia de liberdade em todos os pontos. Ele acha que a concorrência é o melhor ponto é a melhor forma de controle para tudo. Inclusive, ele aplica isso nas religiões. Quando ele escreve um texto sobre a liberdade religiosa, ele fala que o melhor meio de controlar as religiões é o Estado deixar as religiões concorrerem entre si. Não intervir. É o modelo inglês. Né? Desde que as religiões não afetem o desenvolvimento do Estado, elas devem ser livres para concorrer entre si, porque elas se controlam. Né? É o modelo do Locke. Ele adota esses modelos. Então, voltando à questão da Constituição, aí ele estava preparando para fugir, já estava no meio do caminho. Ele é parado por uma parte da guarda napoleônica, que o traz de volta e fala: não, quero que você escreva a Constituição. E aí ele elabora um modelo de Constituição que depois vai ser aplicado em alguns países, tipo Portugal e Brasil. Né? A tentativa de uma monarquia constitucional, tanto em Portugal quanto no Brasil. Né? Com a ideia do poder moderador. Moderador. Né? Que, na verdade, ele não tinha falado, ele não fala em poder moderador, ele fala em poder neutro. Deixa eu fazer um parênteses aí, sem querer te interromper, sem perder a nossa espinha dorsal do seu raciocínio. Rapaz, ele teve
um forte impacto sobre o reinado de Dom Pedro I, sobre os rumos do Brasil naquele período, Sim, e sim, sobre sim. os rumos de Portugal quando Dom Pedro foi para Portugal lutar contra o meio-irmão dele absolutista, o Dom Miguel. Fecha parênteses. Muito Sim, mas interessante. isso, não, mas isso que você falou é muito importante, porque assim, a gente tem que pensar onde era formada a elite portuguesa, intelectualmente. Na França, né? Na França. E a elite brasileira? Em Coimbra e na França. Em Coimbra e na França. Então, onde seriam os autores que nós buscaríamos? Os franceses. Haviam autores ingleses lidos já no Brasil, né? A gente pegando a história do pensamento, a gente vai ver que já havia, mas e alguns autores que defendem isso até hoje, que pela proximidade histórica, pela questão étnico-linguista, latina, né? O modelo francês talvez fosse o modelo mais adequado de proximidade e adequação para o Brasil. Marco Antônio, tem um personagem que não é devidamente estudado pela historiografia no Brasil, que era uma espécie de eminência parda do Dom Pedro I. O nome dele ele é conhecido pelo apelido Chalaça, que era um cara que tinha uma certa erudição, que veio meio que, entre aspas, nos porões do navio, dos navios da corte de Dom João VI, quando vieram para o Brasil. Ele veio ali meio que nos porões, mas ele tinha estudado em seminários e ele participou diretamente da Constituição de 24 no Brasil. Mas vamos fechar esse parênteses. É um cara que vale a pena ser observado. Chalaça. Mas que interessante tudo que você está falando. Tá bom, aí você falou da influência da Constituição francesa nas constituições de Portugal e do Brasil na época, né? Ok. Assim, só para aí tem essa questão do poder moderador, só para colocar assim, na verdade o que ele fala no livro dele seria o poder neutro, que não seria um poder moderador, né? Que seria realmente um poder simbólico, muito mais de resguardo da soberania nacional e de manutenção da ordem jurídica. Basicamente é isso que o rei faria. E esse modelo aí foi aplicado ao longo do tempo na Escócia e na Inglaterra? Então, isso é uma leitura que ele faz. Né? É a leitura que ele faz do poder real inglês. Né? Que o rei na Inglaterra seria esse guardião da tradição da ordem jurídica. Né? Tanto é que, se a gente for pegar hoje, ainda hoje os primeiros ministros vão até a rainha, né? Pedir permissão para montar um gabinete. Embora a gente saiba que hoje assim, isso é muito, muito formal, não tem peso nenhum, né? A gente sabe que se acontecesse uma guerra nuclear e acabasse com todas as autoridades, altas autoridades da Inglaterra, teria que se eleger alguém para governar o país, porque a família real não tem mais esse encargo, é só simbólico. Mas, se a gente for pensar, naquele momento, o rei ainda tinha essa predisposição jurídica. Né? Tinha prerrogativa caindo, diminuindo cada vez. Desculpa, na época lá, os monarcas tinham a prerrogativa de nomear os ministros, não era? Sim, sim. Só que já na Inglaterra já não era assim. Ok. Aí, assim, e se a gente for pensar, e é interessante isso que você falou, só trazendo de novo para o Brasil rapidamente, né? Há um estudo, né? Há estudos sobre isso. Se a gente for pensar o período do Primeiro e Segundo Império no Brasil, o debate sobre representatividade era muito mais avançado do que na República, na Primeira República. Sim. Apesar de que é de novo, que você está falando, às vezes a gente não conhece muito bem esse período e acha, não, havia debate, havia preocupação sobre a representação. Só que a gente tem que contextualizar com o período histórico, né? Eu gosto demais. Eu gosto muito de ler sobre o primeiro reinado. O José Bonifácio de Andrade Silva era um cara muito bem preparado, tinha estudado lá na Europa e foi assim, ele teve uma forte influência sobre a formação do Dom Pedro II. E o Dom Pedro I tinha um grande respeito por ele, apesar de serem adversários políticos.
Mas muito interessante. Olha só, rapaz, eu mal imaginava que esse nosso bate-papo seria assim trazido em função da influência para um período que eu tanto gosto aqui da história do Brasil, de debruçar um olhar sobre. Mas aí, vamos voltar lá no Benjamin Constant, vamos voltar nele lá, porque eu tô querendo, tem mais curiosidade, rapaz. Não, vamos continuar. Então, basicamente é isso. Aí ele formula isso, que chamariam de benjaminiana, que seria o rascunho, né, dessa Constituição por Napoleão. Só que Napoleão nem tem tempo direito para aplicar isso, né? Porque logo depois ele cai, né? Benjamin Constant volta a ser deputado, e é interessante uma posição dele, que ele sempre esteve na oposição, né? Ele sempre foi um deputado de oposição. Apoiou os Bourbons depois, no final, na restauração dos Bourbons, mas logo em seguida já vai para o Partido Liberal, de oposição aos Bourbons. Né? Ele sempre foi um liberal? Ele sempre foi um liberal. Assim, do que se sabe da história dele, ele sempre teve essa posição. Nos escritos dele, né, que é o registro que a gente tem, e mesmo de vida, ele tem uma autobiografia. É interessante também, um dos primeiros autores a escrever uma autobiografia, né? A autobiografia deles é uma das primeiras autobiografias modernas, no sentido de uma reflexão psicológica sobre si, né? Marco Antônio, um pouco diferente da de Santo Agostinho. Né? Por quê? Porque a hora que você falou que ele foi... Eu me lembrei da primeira autobiografia, que foi de Santo Agostinho. Por que foi diferente? Porque nele já tem essa questão mais moderna do eu psicológico. Não é uma reflexão desse eu direcionado por Deus ou para Deus. Já seria pauta para um ou outro bate-papo, olha só. Mas deixa eu... só para... Aí ele é um dos primeiros... Isso também é importante, porque é uma coisa que às vezes não se fala, né? É um dos primeiros romancistas modernos, no sentido romântico do termo. Né? Ele escreve um romance também. Ele tem um romance que, para a literatura francesa, é um dos que inaugura esse movimento que na Alemanha o jovem Werther tinha inaugurado. É bem interessante, do romance trágico. Marco Antônio, o da Liberdade dos Antigos, comparado aos modernos, você falou que não era um livro, esse não é um livro, é um panfleto? É um panfleto, ele tinha pequeno. muito isso. Eu estou com a obra aqui publicada no Brasil. Isso aqui é a obra que foi publicada no Brasil. Pera, mostra ela, deixa eu ver. Aqui, é da Edpros. Quantas... A Liberdade dos Antigos comparada a dos modernos. Qual que é a editora? Edpro. Deixa eu ver, vira aí, quantas páginas são? Ele tem... Quer ver? Ele tem 78 páginas, só que só metade disso... Isso mesmo, ó. Só da página 44 a 78, menos da metade, é a obra do Constant aqui. Você acha... Mas é interessante isso. Desculpa, é um folhetim. Desculpa, é de leitura obrigatória, cara? Eu acho. Eu penso que para o pensamento político, para entender o pensamento político moderno, você tem N autores, principalmente no campo liberal, o Isaiah Berlin, o Raymond Aron, né, entre outros, vão citar essa obra aqui como de fundamental importância para a democracia moderna. Ok. E é uma leitura curta. E interessante isso. É uma leitura curta, rápida, ainda que seja um francês de época. Quem for ler no francês, quem for ler em português está atualizado, mas ainda assim, o tradutor aqui da obra, deixa eu ver, o Leandro Cardoso, Marques da Silva, ele procura fazer uma tradução respeitando a linguagem de época, né? Tornando clara para hoje, mas de época. Então, apesar disso, é uma leitura tranquila, porque é um autor que escrevia para falar. Ok. Muito bom. As obras imediatas, alguns comentadores dizem que ele grande parte da obra dele é uma obra imediata, né? Por que uma obra imediata? Porque é uma obra escrita no calor dos acontecimentos. Ele é um político, é um intelectual e um político. Né? Seria aquilo que o Weber chama de homem de ação, né? Ao mesmo tempo que ele é
um intelectual, ele é um homem de ação, ele é um político. Então ele escreve muito panfleto, muito texto de jornal. É um texto para ser falado ou um texto para ser lido sem grandes complexidades. Bem legal. E me fala uma coisa, mudando aqui o rumo da prosa, o rumo da conversa, como é que chama o livro que você escreveu? O meu está aqui também, vou mostrar ele. É o Benjamin Constant de Rebecca, um pensador entre o iluminismo e o romantismo. Tá dando para ver? Ah, mas espera um pouquinho aqui. Como é que chama a editora? É a Apres, editora Apres. Ok, depois eu vou colocar o link aí na descrição e aqui na legenda, para quem quiser comprar. Rapaz, que interessante. Vamos falar um pouquinho sobre esse livro aí? Então, esse livro é o resultado da minha pesquisa de doutorado, né? Ele... como eu disse lá no começo da conversa, eu descobri esse pensador, né? E fui trabalhar com ele. Eu acho uma característica interessante dele, e por isso está no título, ele é um pensador de transição. Né? Ele está, como eu disse, ele está vivendo os acontecimentos. Né? Ele está vivendo essa saída do homem europeu das maravilhas do iluminismo, né? Para pensamento muitas vezes pesado, né? E é complexo, né? Do romantismo, né? É difícil a gente fazer uma caracterização do que seja o romantismo, né? Mas algumas características seriam essa questão do nacionalismo, né? E ele não é um nacionalista, embora reconheça a importância das nações. Essa questão que eu acabei de falar do subjetivo do indivíduo, né? O homem moderno, essa visão de subjetividade é moderna, né? Ela não existia com essa peso e com essa força que surge a partir do século XVII, XVIII. Então ele é um pensador que vem dessa herança iluminista da razão para a queda para esse homem da queda, né? Esse homem pesado, muitas vezes, do romantismo. Me fala um pouco sobre essa questão do método instintivo em contraposição ao método indutivo. Você abordou essas questões no livro? Então, essa questão não foi muito... Desculpa, eu não abordei muito. Trabalhando a questão do tempo, aí você chegou a ver Não, tranquilo. Não, assim, eu não cheguei a trabalhar porque meu objeto de pesquisa era mais uma questão da religião. Ele também não aprofunda muito, embora, como eu disse, assim, ele vem da escola do senso comum inglês, né? A primeira formação intelectual dele é essa escola, e depois contraposta ao pensamento alemão, que é um outro pensamento que tem muita força na composição dele. E aí, assim, se a gente for pensar, apesar de eu não ter sistematizado isso na tese, a gente pode pensar que ele é um autor moderno nisso também. Em quê? Em que ele reconhece a importância do pensamento, mas esse pensamento colocado à prova da prática. E você fez uma aproximação do Bergson com ele? Não cheguei a fazer assim, porque depois, estudando, lendo, a gente vai ver que pode ter alguma proximidade. Ele, em algum momento, fala de intuição, só que ele é muito mais um iluminista. Então, desse ponto de vista do conceito, ele ainda é, como eu disse, é uma pessoa que acredita na ideia, né? É um pensador que acredita na ideia que depois é colocada à prática. Tem a questão, ele cita em algum momento a questão do elan vital, e essa questão do elan vital já era tradição também, que o Bergson trabalha depois, desenvolve no seu sistema, na sua filosofia. Já era uma ideia meio... O vitalismo não é uma ideia arredia ao pensamento moderno. Os primeiros pensadores biólogos, ou aquilo que a gente chamaria de filósofos naturais, do século XVIII, XIX, franceses principalmente, tem muito essa questão do vitalismo por causa da visão cartesiana. Né? O que move a natureza se ela não tem alma? Como é que o Bergson trata a questão da intuição e da metafísica? Então, aí, voltando a outra pesquisa que eu fiz, né, que seria a minha pesquisa de mestrado,
Para ele, assim, pensando agora, a gente está agora num outro momento, né? Num outro momento que é o final do século XIX, 100 anos depois, basicamente, início do século XX, primeiro quarto, né? Primeiros 30 anos do século XX. Aqui é uma crítica ao kantismo. Porque Kant, e aí tem que falar de Kant, ele impede, entre aspas, né, a partir da sua filosofia, que o conhecimento racional tenha acesso à realidade metafísica. Basicamente é isso que ele fala, resumindo. Então, como Bergson vai pensar a metafísica? Ele vai pensar, é possível esse acesso. Se não é possível pelo acesso racional, como é possível esse acesso? Pela intuição. A única forma, e a intuição aqui, para ele, é uma forma de conhecimento, que depois vai ser elaborada, vai ser racionalizada e por isso vai ser ruim. Bergson, ruim no sentido de frear o conhecimento da metafísica. Quando se fala em intuição aí no Bergson, ele busca nos místicos também? Sim. É o acesso para eles, assim, o privilégio está na mística, né? O místico é aquele que tem acesso direto à realidade. Em que período que ele Intuição viveu? É isso. Em que período Intuição, que ele viveu? Ele viveu de... Ele é de... Mais ou menos. Mais ou menos, é isso mesmo, 1860, 1850, isso. A 1940 e pouco. Acho que ele é de 59, 1859 a 1841. Ele foi contemporâneo do Rudolf Otto? Foi. Só que aí há uma diferença grande, tá? Há uma grande diferença, porque o Otto era um kantiano. Explique isso aí, fala sobre isso. Otto, como kantiano, eu não sou um profundo conhecedor de Otto. Tudo bem, né? Tudo bem. Sossegado. Mas fazendo uma breve comparação. O Otto é um kantiano. Então ele reconhece, para o Otto, há um acesso ao todo, ao divino. Absoluto. Né? Ao absoluto. Só que esse acesso é racionalizado em seguida. Exatamente. Racionalizado e para o Otto, isso não é natural. Não é naturalista quanto é em Bergson. Ele faz uma crítica ao naturalismo bergsoniano. Em Bergson, isso é natural. A cultura faz a gente... A razão faz a gente perder esse acesso. Para o Otto não há essa discussão. Sabe quem é bom mesmo nisso aí, assim, né? Que se aprofundou? Aquele cara, vou falar aquele cara, ele já é meu amigo, eu estou conversando com ele como você. O Alexandro, ele estudou em profundidade. Eu nem sei se a gente está cometendo algum equívoco, porque ele depois pode criticar a gente, mas critica a gente. Ele é nosso amigo, né? Ele pode criticar a gente diretamente. Ele talvez seja hoje, no Brasil, um dos maiores especialistas. A obra dele talvez seja a obra assim, de comentário da obra do Otto, a mais recente e talvez a mais completa. Eu arriscaria falar que não... talvez até gostaria de que surgirem, alguém estiver assistindo aí, algum pesquisador que quiser entrar em contato comigo, eu gostaria de entrevistar, porque ele não só é um dos maiores especialistas, estudou a obra dele em toda a sua extensão, não ficou localizado só num determinado livro, numa determinada produção, e ele traz novas luzes sobre o pensamento do Otto. Ele é extremamente inovador. E ele me surpreendeu quando ele falou que ele contestava, entre aspas, a visão que a comunidade acadêmica tinha do Otto no Brasil, quando ele estendeu essa crítica, entre aspas, crítica não no sentido de destruição, é de revisão conceitual. Ele falou que também essa leitura míope, fragmentada do Otto também aconteceu na Europa. Então, ele traz novos elementos aí. Sim.
E eu achei muito interessante. Eu parei no momento lá para a gente bater bola com ele, de tão assim, surpreendente que foi a profundidade do trabalho dele. E no livro dele, ele comenta essa questão do naturalismo, da crítica do Otto ao naturalismo. E é essa mesma crítica que se aplica ao naturalismo darwinista, né, que pode ser aplicada a Bergson do ponto de vista do Otto, da fenomenologia. O Otto teve um professor que confrontou ele quando ele ficava criticando o darwinismo e levou a se aprofundar no darwinismo. Mas muito bom. Olha como a nossa conversa saiu aqui do que a gente estava propondo, mas eu estou achando bem legal. Até porque são autores que estão escrevendo no mesmo momento, né? Vivendo a mesma... e buscando uma resposta, né, para um mesmo problema. E é interessante que, se a gente for pegar, como eu disse, Benjamin Constant era um pensador entre o iluminismo e o romantismo, esses são autores do fim do romantismo, se a gente for pensar. Sim. Porque a gente pensava, o romantismo acabou. Não, o romantismo ele vai perder. Como escola, talvez ele seja, como movimento sistemático, ele dure até o final ali do século XIX, início do século XX. Né? Embora a gente sempre tenha vagas românticas durante a história, a gente vai buscar, né, que essa questão da introspecção, da subjetividade, etc. e tal. Mas esses autores estão pegando a última leva romântica ali, né? Olha só a extensão da tua leitura, como ela é interessante. O romantismo no Brasil, enquanto movimento literário, teve 3 fases: indigenista, o mal do século e a fase social. Essa fase social, aí, com toda certeza, é influência forte do pensamento, com certeza, né, do pensamento do Benjamin Constant também. Também. Não só dele, mas de Tocqueville e outros autores. Tocqueville é um romântico. Legal. A gente não pensa isso, mas o Tocqueville, né, Alexis de Tocqueville, da democracia na América, a famosa democracia na América, ele é um pensador romântico também. Marco Antônio, eu deixei de fazer alguma pergunta que você considera relevante a respeito do pensamento liberal do Benjamin Constant? Alguma coisa aí que eu tenha deixado de fora que você considera relevante? Ou é mais ou menos isso aí? Não, acho que é por aí. Eu acho que é um autor que deve ser lido somente hoje em dia. Eu penso. Só isso, assim, sobre a atualidade do pensamento dele. Eu acho que é um autor que, se a gente tirar as datas dos livros, parece que ele escreveu ontem. Esses problemas que a gente vive hoje de acentuada dicotomia entre esquerda e direita, né? De representação direta ou indireta, de plebiscito, está na obra dele. E é interessante porque, ou questão do comércio, o quanto o comércio é importante para a sociedade, o quanto não é, né? O quanto o Estado deve ter de ingerência ou não sobre a vida do indivíduo. Ele aborda diretamente isso aí? Aborda nos Princípios de Política, que é a obra magistral dele da política, seria assim, qual é a obra? Ele tem 2 grandes obras, se a gente for pensar sistematicamente. Princípios de Política, aplicados a todos os governos, né? Princípios de Política, ele foi escrito 2 versões, inclusive. Existe uma versão resumida, também escrita para esse período napoleônico, pré-napoleônico, e existe a versão completa. A versão completa é uma obra de filosofia política das mais importantes, né? Em que ele vai abordar a questão do governo representativo, a importância do governo representativo, modelos de governo. Você chegou a ler esses livros aí sobre o liberalismo nos originais, ou você trabalhou só nas versões em português? Não, li nos originais, até porque a maior parte da obra do Constant não existe em português. A obra, o Princípios de Política, existem até 2 versões traduzidas, mas eu preferi ter acesso à obra original, porque às vezes a tradução, infelizmente, às vezes a gente não consegue dar cabo da ideia do autor mesmo, embora as 2 traduções sejam muito boas. Uma do Instituto Liberal e a outra da Martim. A resumida é da Martim Fontes e a completa do Instituto Liberal. Eu acho muito interessante comentar essas questões de obras no original e obras traduzidas, que eu sempre vejo pesquisadores buscando a análise de uma e de outra e de uma forma crítica.
O próprio Alexandro, quando ele estudou o Otto lá, em algumas obras, ou numa especificamente, ele falou claramente que ele republicou, o Otto republicou um determinado livro e nas republicações já tinha diferenciações. Sim. É muito interessante. É interessante, porque isso é importante para a gente saber onde o autor, o Constant, os princípios de política resumido, ele está pensando, como eu falei, no momento político. Ele está pensando numa coisa prática você que tá possa ser aplicada. Você está falando que ele foi um homem do seu tempo. Isso. E uma coisa que possa ser aplicada naquele momento na França. É uma visão quase sociológica da situação. Né? Já o princípio de política original, que a gente pode chamar assim, que é a primeira versão, ele está sendo um Montesquieu. Assim como Montesquieu buscou traçar formas de governo e demonstrar por que a democracia e a monarquia constitucional era a melhor forma de governo, o Constant faz a mesma coisa. Okay. E a outra obra dele, só para porque a gente seria a outra obra magna do Constant, seria o De la Religion, que essa não só existe em espanhol, não existe uma tradução em português ainda, né? Em que ele faz a mesma coisa, buscar as origens do pensamento religioso, né? E tentar trabalhar, e é interessante isso, ele busca nessa obra mostrar a diferença entre o sentimento, isso vem da influência alemã, do pensamento alemão nele, entre o sentimento, a categoria do sentimento religioso e a religião institucionalizada. Isso também é uma diferença entre ele e Bergson. Para ele, o pensamento religioso não necessariamente é o fundamento da moral. Da moral no sentido entendido como ação positiva em relação ao outro, uma boa ação em relação ao outro. Na obra dele, ele elenca lá aqui o sentimento religioso pode levar ao sacrifício humano. Quando você for fazer o pós-doc, você está pensando em fazer ainda em cima da obra do Benjamin Constant? Então, eu já fiz um. Por incrível que pareça, já fiz um. Só que aí, por questões de trabalho e de aproximação, ainda no pensamento francês, eu trabalhei com Bachelard. Filosofia da Ciência e Educação em Gaston Bachelard. Mas eu tenho vontade ainda de trabalhar alguma coisa. Na verdade, tem alguns autores que eu pretendo trabalhar. Então, a questão que você me perguntou, eu tenho vontade de trabalhar ainda na França, eu tenho vontade de trabalhar, fazer um pós-doc com esses autores, mas desse ponto de vista do liberalismo político, de Montesquieu a Raymond Aron. Eu tive a impressão que você se interessa muito para as questões da teologia mística e o diálogo dela com a sociedade. Eu tive a impressão que você tem curiosidade. Eu já tive, assim, quando eu estava estudando Bergson, eu estudei, achei interessante, só que aí eu cheguei a uma conclusão, como eu falei, teve essa virada kantiana, se assim posso dizer, e é uma coisa que os autores políticos faziam crítica a Bergson, né? E eu acho que faz sentido. A política, assim como a ciência, é o lugar da razão. Sim. Mas e a sociedade... Aí você tem dificuldade de lidar com essas questões do místico, então. Eu acho que o místico, enquanto acesso ao absoluto, ao divino, ao totalmente outro, talvez seja a possibilidade. Eu, como indivíduo, né, em relação ao totalmente outro, né, talvez seja. Mas o problema é, quando eu traduzo isso para questões sociais, eu posso fazer alguma coisa... Vou usar um exemplo que talvez não seja o melhor, mas é um exemplo que aconteceu no Brasil, um Antônio Conselheiro da vida.
Sim. É um carismático, místico, que guiou um povo em torno de uma ideia que, Sim. se a gente for pensar racionalmente... É um risco muito grande. Muitos acham lindo, maravilhoso, bonito, mas ele estava em torno de uma ideia que é o sebastianismo. Sim. De um absolutismo político. Foi uma figura extremamente O massacre que foi feito em Canudos é errado, se a gente for pensar historicamente, eticamente, politicamente, mesmo hoje, olhando para trás, é errado. Mas o que ele fez também é perigoso. E é o que a gente está falando hoje. Esses movimentos totalitários, tanto na extrema-direita quanto na extrema-esquerda, são movimentos messiânicos. Sim. Muitas vezes é um misticismo mal compreendido. Sabe qual é a fonte primária mais estudada para se entender o Antônio Conselheiro e o que aconteceu em Canudos? O Sertões lá. Do Euclides da Cunha, engenheiro civil. Sim, porque ele tinha essa visão, que a gente está falando, que é a visão racional sobre o fato. Ele narra tudo detalhadamente. E aí, assim, então, assim, a minha virada kantiana foi nesse sentido. Li Bergson, acho Bergson interessante até hoje. Acho que ele tem algumas propostas interessantes, mas, assim, do ponto de vista que a gente for pensar tanto moral quanto político, social, se a gente for levar a filosofia dele a cabo, entra nesse romantismo criticado, que é o romantismo heideggeriano, que vai dar... E aí os heideggerianos vão me matar, né? Mas eu não posso deixar de falar. Eu estou só pensando aqui... Os hegelianos, heideggerianos vão me matar, mas eu tenho que falar, né? É uma interpretação possível. Espera um pouquinho. Fica bem tranquilo, sabe por quê? Eu até fui aqui, eu fui meio instigante com você, provocador, porque eu sei que é uma zona aí que tem duas linhas e é bem interessante, e não vem de hoje. Eu ia brincar com você que o próprio Otto ia se remexer lá na... ia se remexer. Que é essa visão do Heidegger sobre o Reich, né? Mas é muito legal, cara. Ele não era, ele deu origem. Só para, antes da gente encerrar também... Marco Antônio, você me falou de um livro aí, como é que é o nome do autor português? Mostra ele aí pra gente, eu achei bem interessante. Comenta esse livro, antes da gente fechar, comenta esse livro aí. Então, eu aqui comigo, eu tenho os Ensaios Filosóficos, que é do Silvestre Pinheiro Ferreira. Espera aí, mostra a capa dele direitinho. Silvestre Pinheiro Ferreira. Esse cara aí, ele viveu por volta de 1800 e pouco, foi isso? Isso. Ele veio para o Brasil, ele era um conselheiro, né, ele participava da corte, ele veio com Dom João para o Brasil, e ele pode-se dizer que ele é o pai da independência brasileira, aspas, assim como é um dos pais, em termos de ideias, da primeira Constituição outorgada, de 1824. Nas cartas, ele escreve uma série de cartas, e essas cartas são possíveis de encontrar. Falando sobre... Ele veio para o Brasil em 1808? 1808. Ok. E ele foi embora quando a corte foi embora? Ou ele ficou aqui? Ele foi embora. Ele escreve uma série de cartas aconselhando Dom Pedro. Né? Ele foi embora. Não, ele foi embora com Dom Pedro. Ele foi embora com Dom Pedro depois, eu acho. Agora, essa parte aí eu tô meio... Não tem problema. Mas isso aí, assim... Eu escrevo aqui. Eu busco a informação e escrevo aqui na legenda. Aqui. O que importa para a gente é falar em constitucionalismo no Brasil, sobre ideia de independência. Foi ele que deu a ideia do faça primeiro faça independência você. Essas palavras são colocadas na boca do Dom João VI. Isso. Mas essa ideia para o Dom João VI, essas ideias, foram deles. Rapaz! Ele foi um dos primeiros a elaborar essas ideias. A ideia de que o Brasil deveria se tornar a capital do Império. Ele tinha essa visão. Ele já tinha... Ele enxergava essa questão que já vinha acontecendo na França, da burguesia
da burguesia, ou então, no caso do Brasil, das elites locais, quererem ter acesso ao poder. Rapaz, esse livro é de leitura obrigatória para quem quiser entender esse período da Esse história. autor é um autor importante, que é pouco conhecido, pouquíssimo conhecido, mas que deveria, assim, ser lido por quem se interessa por história do Brasil, por quem se interessa até por pensamento constitucional brasileiro. É um autor que deveria ser lido. Silvestre Pinheiro Ferreira. Quando se fala desse período da história, os historiadores, não sei até onde você viu, eu, como eu te falei, eu gosto muito desse período, de 1800 e pouquinho do nascimento de Dom Pedro I, no Palácio de Queluz, nos arredores de Lisboa, até a morte dele no mesmo palácio, na mesma cama, com 30 e poucos anos. Eu gosto muito desse período da história. E eu nunca vi, talvez por deficiência minha, citação a esse autor aí. Os historiadores deixam ele meio que na penumbra? Sim, os especialistas em Primeiro Império, que eu conheço, citam. Assim, né? Ele não é tão... Realmente, não, assim, eu não vi um grande trabalho sobre ele ainda, mas também não sou historiador. Pode ser que haja. Sim. Mas os especialistas em pensamento brasileiro, tanto do ponto de vista constitucional, quanto histórico, social, político, citam. Mas, assim, como você falou, talvez não seja dada a devida importância a essas cartas, principalmente. Se não houver um trabalho nesse sentido, está aí um belo de um objeto de pesquisa no mestrado. E eu acho que outro ponto aqui também, igual eu falei, essa questão das ligações dele com Benjamin Constant. Ele era um pragmático nesse sentido de ele comprou a ideia de Brasil, cara. Ele comprou a ideia de Brasil. Comprou a ideia de Brasil, comprou essa ideia de uma monarquia representativa, né, uma monarquia constitucional. Ele pensou dentro do tempo dele. E você acha que ele teve influência do Benjamin Constant? Não, ele teve. Ele estudou na França, ele conheceu esse pensamento. Rapaz, ele teve, assim. Tem aí um objeto. Eu não lembro, eu li as cartas faz muito tempo já. Mas eu acho que ele chega a citar alguma coisa. Acho que é textual. Esse livro aí parece esses pensadores ingleses do tempo, ele conheceu. Ele era um cara, eu acho que ele chegou a estudar na França, na Inglaterra. Esse livro aí parece que tá meio velho. Será que eu vou achar para comprar, cara? Esse aqui eu não sei. Parece... Depois até posso te mandar esse... tem um site português que eles têm algumas obras abertas. Opa, manda para mim. Eu sei que a Biblioteca Nacional de... não sei se é a Biblioteca Nacional de Lisboa ou de Portugal. Eu sei que eu já entrei no site e tem lá que a gente pode acessar o acervo digital. Sim. É onde fica o arquivo do tombo. Eu fui 2 vezes a Portugal já, porque tem voo daqui de Campinas para lá, eu já fui 2 vezes e eu me interesso muito. Eu já fui para Torre de Belém, por terra e fui pelo Rio Tejo. Pelo Tejo não, foi por terra. Fui pelo Rio Tejo também, é lindo, cara, é lindo. É lindo. E eu já, assim, quando Dom Pedro I abdicou do trono, deixou Dom Pedro II aqui, menor ainda de idade, né? Sob a tutela do cara que estudou, José Bonifácio de Andrade Silva. Ele foi para Portugal, ele chegou no Porto com um exército de liberais. Eu só estou dando uma olhada aqui. É interessante isso que você falou, né? Ele foi muito estudado no Brasil, muito por essa escola liberal. Muito pela escola liberal. Esse autor. Eu imagino. Assim, você quer um cara que tenha estudado, que tenha coisas escritas, é o Antônio Paim. Sabe? O Antônio Paim tem muita coisa escrita sobre ele. Tá bom. Marco Antônio, mineiro como eu ficaria aqui o dia inteiro proseando, tomando um cafezinho quentinho e conversando sobre tudo isso que você falou, o teu universo de pesquisa, e com certeza para quem nos assistir, vai agregar muita informação importante, vai agregar valor à proposta aqui do canal. Muito obrigado, a gente volta a conversar outras vezes. Um abração, muito obrigado.
Um abraço, muito obrigado, Demerval. A gente poderia ter comido um pão de queijo também, né? Além do cafezinho. Cafezinho, pão de queijo. Então, muito obrigado e eu espero poder bater outro papo. Foi muito bom. Tá bom. Você falou do pão de queijo. Eu tenho. Aqui é um hábito de mineiro, né? Mineiro exilado em São Paulo. Eu faço o café, eu moo o café na hora, compro ele só em grão, moo na hora, faço o café e chamo só os amigos do peito para tomar o café em pé na cozinha comendo pão de queijo. É um hábito meu. É hábito mineiro. É verdade. Um abração, cara. Muito Um obrigado. abraço, cara. Foi muito bom. Obrigado, sim.